Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Tem a Cortina e Companhia ali assistindo a gente. Olá, tudo bem? Tá tudo certo, a luz eu acho que tá boa, né, gente? O áudio tá bom. Quem tá aí já que tá na nossa live pode me dizer, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo, Nina? Ok. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda live, né? Hoje o nosso assunto vai ser sobre falar sobre como identificar as falhas nos tecidos, né? Quando a gente fala de falhas, a gente não quer dizer somente a falha em si, mas como saber escolher o tecido correto, né? Como saber escolher um tecido para um determinado modelo de cortina. Boa noite para quem está entrando, gente. Bom, essas lives a gente, né, vai estar sempre explicando métodos e dicas, né, de como fazer a escolha correta, de como ser muito assertivo para a gente chegar no nosso objetivo, que é fazer as cortinas de alto padrão, né? Como o nome da página já diz, cortinas de alto padrão. E quando falo de cortinas de alto padrão, a gente fala num todo, né? Como eu já falei na live anterior, desde a escolha, desde o atendimento ao cliente, você saber oferecer o melhor tecido, o melhor modelo, saber identificar isso, tá? Então eu tô aqui para ajudar vocês a sim conseguir fazer uma cortina de alto padrão, porque para a gente chegar lá nessa cortina, a gente não pode estar pulando etapas. Então, o início do processo é esse, a gente saber sim identificar o problema de cada tecido, né? Bom, eu já tô falando do assunto, né? Eu vou só me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Elisângela, todo mundo aqui na região me chama de Preta, né? Eu já trabalho com cortinas há 15 anos, a gente trabalha com cortinas de alto padrão e cortinas sob medida, tá? Então a gente tem uma experiência de alguns anos no mercado já. Bom, gente, falando dos tecidos, então o que é muito importante a gente saber? A gente precisa saber identificar qual que é o tecido correto, né? Se a gente vai estar, por exemplo, escolhendo uma cortina de um tecido, nem todos os modelos que a gente quer fazer, ou que o teu cliente quer fazer, vai dar certo num determinado tecido. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa escolha, tá? Isso é muito, muito, muito importante, a gente cuidar com a escolha do tecido, tá, gente? Um ponto que eu acho assim muito importante para quem trabalha com cortinas sob medida é principalmente pensar no pós-venda, né? De um tecido que não vai te dar problema, que não vai te dar dor de cabeça. Então, o primeiro ponto que vocês precisam entenderem é a composição do tecido, tá? Isso, para mim, isso é muito importante. De nada adianta a gente pensar, a gente como, enfim, se você tem uma loja, se você costura em casa, não importa. Mas principalmente se você faz a venda do tecido, indica o tecido para o teu cliente, ou mesmo se você não faz a venda, mas muitas vezes o cliente vem até você para perguntar a sua opinião, né, sobre, enfim, qual tecido escolher para a cortina.
o principal é saber olhar a composição do tecido, tá? Isso é um ponto muito importante na minha visão, porque tecidos que tenham a composição correta, ele vai dar um resultado, primeira coisa, ele não vai encolher, né? Então, o tecido que que não tem muito algodão na composição, tá? A gente sabe que existe tecidos no mercado com 50% de algodão, 50% poliéster. Então, isso é um tecido que, por mais que às vezes ele é muito bonito, nem sempre ele vai ser funcional, ele vai ser prático, vai ser o mais indicado para a cortina perfeita, entende? Então, quando eu vou fazer a venda para o cliente, eles até brincam comigo, né? Já atendi cliente que fala para mim, tá, Preta, qual que é o problema desse tecido? Porque eu sou muito sincera nessa questão, né? De poder vender o tecido certo, para isso sim me dar um resultado positivo, tá? Isso é muito, muito importante. Hoje a gente encontra no mercado, para quem trabalha, né, com cortinas, sabe que o linho poliéster, o voile flamé, como algumas pessoas chamam, né, dependendo da região, ele é o tecido mais indicado, o mais usado, tá? E sim, o mais indicado também, porque ele é um tecido que tem bom preço, tem caimento, enfim, se encaixa com quase praticamente todos os modelos de cortina, tá? Ele se encaixa muito bem. Então, ele é um tecido que hoje é o mais indicado, né? A composição dele é 100% poliéster, tá? Na maioria deles, né? Tô falando do que mais tem no mercado, né? Mas, o que é o problema do linho poliéster, tá? Para quem trabalha com esse tecido sabe a dificuldade que a gente passa, porque os tecidos hoje vêm praticamente todos da China, né? Então, quando o tecido vem da China, o que acontece? Depois que começou a vir da China, a qualidade dos tecidos diminuíram muito, né? Infelizmente, a gente teve que se adaptar a isso, né? O tecido com uma qualidade não tão boa como a gente era acostumado, né? Para quem começou há mais tempo no mercado sabe que quando existia tecidos nacionais era outra coisa. Então, quando a China entrou no mercado, a gente teve que ligar o nosso alerta com relação a isso. Por quê? Muito tecido com problema. E as falhas do tecido são inúmeras, né? Mas a que mais, assim, é mais frequente são tecidos que, principalmente no linho, né? Que tem aquele nó, aquele fio mais grosso, né? Que às vezes até, dependendo da situação, se você for lá e tirar aquele nozinho, vai abrir um buraco na tua cortina. Então, para quem trabalha com uma cortina de alto padrão, uma cortina de qualidade, esse é um tipo de falha que não pode ser aceito numa cortina, tá? Eu conheço muita gente que fala que isso é uma característica do linho. Sim, o linho sim tem a característica de alguns pontos, né? O fio tá mais grosso, mas a gente precisa saber identificar esse fio mais grosso. Até que ponto isso vai prejudicar a durabilidade da cortina do teu cliente, quando esse cliente lavar essa cortina, se essa trama não vai abrir. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado quanto a isso, tá? Cuidar da composição, isso é muito importante, tá? Se você vender, como eu já falei, tecidos que tem muito algodão na composição, então isso sim vai dar problema, isso vai encolher quando o teu cliente lavar. Então isso já é um ponto que a gente precisa cuidar muito, é um ponto bem negativo. A questão do linho, como eu falei. Uma outra situação que eu não sei, né? Eu passei muita dificuldade quanto a isso e depois a gente conseguiu identificar também esse problema antes mesmo de abrir o tecido, antes mesmo de abrir o rolo. Tecidos com estática. O linho poliéster, em muitos casos, assim, teve a questão da estática e foi um problema gigante mesmo, tá? Porque eu mesma fiz cortinas que quando eu abri o rolo parecia, aparentemente estava tudo certo, e tu começa a produzir e essa cortina começa a colar. Então não sei se
algumas pessoas que trabalham com isso, que estão assistindo, que também passaram por isso, mas também é algo muito importante de a gente ver para isso não dar problema, tá? Lá na frente. Uma outra questão que eu gosto de falar sempre para as pessoas, outro dia até uma pessoa que me segue me perguntou como é que fazia para identificar o blackout, quando o blackout vinha com problema da fábrica, que o problema do blackout geralmente é a trama mais aberta, né? Eu vou mostrar para vocês uma dica que é muito, muito importante e que hoje eu faço isso em todos os tecidos, todos os rolos que a gente abre, a gente primeiro faz esse teste. Eu vou até mostrar, trouxe um pedaço aqui para mostrar para vocês. Como é um teste super simples de fazer, eu peguei um pedaço de tecido que tá danificado, que tá com problemas, tá? Olha só. Ó, aqui é um blackout, tá? Que aparentemente, ó, né? Forte. Mas o que que acontece? Quando tu vai fazer, se tu firmar o teu dedo na diagonal, ó, e puxar, eu com a mão aqui quase não vou conseguir fazer, ó. Mas, ó, vocês conseguem identificar como a trama dele, ó, já abriu aqui, ó. Olha como a trama dele tá aberta aqui, ó. O que que acontece? Se a gente fizer um blackout desse, eu vou até mostrar pra vocês verem. Olha isso, gente. Isso aqui tá todo amassado, mas olha o que que acontece. Eu vou abrir pra vocês verem isso aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver a costura? Como ele esgaça? Então, o que que acontece? Quando a trama do blackout, principalmente quando o blackout vem com esse toque meio aveludadinho, vocês podem fazer o teste nele, né, da forma que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, vou fazer um outro, ó aqui, olha isso, gente, olha isso. Claro que aqui, como tá aqui na lateral, ele abriu com facilidade, ó, mas eu vou fazer mais pra cá. Vocês conseguem ver isso aqui? Então, quando o blackout ele tiver dessa forma, gente, elimina, tá? Porque isso vai ser problema para vocês. Vocês vão ter que fazer a troca do cliente, porque ele vai, de tanto ele... Tu pode até montar a cortina, tá? Mas de tanto o teu cliente, quando ele começar a usar, que ele começar a abrir, fechar essa cortina, essa trama, principalmente na parte de cima, onde tem as pregas, né? Quando o cliente abre, quando a gente vai abrir uma cortina, o que que é o nosso movimento? Puxar com força para baixo, né? Fazer aquele movimento para tu abrir a cortina. Quando você faz isso, a tua cortina vai abrir, a trama vai esgaçar. Eu fiz uma reforma, só contando um caso que aconteceu, não faz muitos dias, tá? Às vezes o cliente me pede para fazer uma reforma, eu não gosto muito, mas nem sempre a gente pode fazer só o que a gente gosta, né? Às vezes o cliente tem uma casa inteira lá para fazer, ou se não tem agora, acaba futuramente te contratando para isso, mas quando eu faço a reforma, quando eu aceito pegar um trabalho de reforma, que não são muitos, tá? Mas a gente às vezes faz, o que que eu falo pro cliente? Eu só aceito fazer a reforma se eu puder desmanchar tudo e fazer de novo, tá? Para o cliente poder aproveitar o tecido. E ela falou pra mim, não, Preta, essa cortina eu comprei o ano passado, ela tá muito boa o tecido. Não, então traz pra mim que eu vou ver. Gente, vocês não acreditam, ele tava horrível. Ele tava 10 vezes pior do que eu mostrei pra vocês. Então, o que que acontece? Ela comprou de uma, né, ela até veio de fora, de uma cidade de fora, fez essa cortina lá onde ela morava. Com certeza a pessoa que fez não sabia, porque muitas vezes a gente não sabe disso, né? Acabou montando essa cortina, porque na hora de montar, aparentemente, se você não fizer não souber essa dica, tu vai costurar ele e tu vai achar que tá tudo certo. Só que a cliente começou a usar, e vou te falar que poderia jogar fora aquele blackout, tá? Ficou muito, muito feio. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E principalmente o blackout, gente. O blackout, ele tá muito ruim da gente trabalhar. Eu até brinco, né? Falo uma frase que é triste, mas é a realidade, tá? Eu busco menos ruim de blackout de tecido, tá? Porque a gente sabe que a qualidade, por conta dos chineses,
tá péssimo, caiu demais, tá? Então, gente, isso é muito importante. Se você consegue identificar o problema, principalmente quem compra de, eu ia falar quem compra de rolo, mas na verdade nem só quem compra de rolo, né? Quem compra tecido fracionado também é importante, porque se você compra um tecido de má qualidade, você tem o direito de exigir a troca, né? Então, quando a gente sabe essas dicas e a gente consegue identificar esse problema lá no início, tu tem menos prejuízo, o teu cliente não vai reclamar porque tu vai estar entregando um produto de qualidade, né? Então, por isso que é tão importante na hora de a gente fazer, né? Primeiro, escolher os tecidos, né? Depois, a questão de identificar o problema, identificar as falhas, tá? Aqui no nosso ateliê, o início de tudo, tá? Primeiro é a revisão do tecido, tá? Eu imagino que muita gente faz isso, né? Mas aqui no ateliê sempre é feito a revisão. E muitas vezes, por conta de não perder esse tecido, porque às vezes tem a questão de burocracia, de fazer a devolução, né? Que nem sempre é tão simples a gente fazer a devolução, principalmente para quem compra direto da fábrica, né? Que tem toda a questão de nota fiscal, enfim, burocracia. A outra dica é, às vezes, você fazer uma cortina de segunda linha para tu poder... não é o ideal, né? Porque esse não é o foco, né? Mas, se porventura você acabar com um tecido que você não pode devolver, um tecido... Não igual esse, né? Isso aqui vocês devolvem, gente, ou tá com fogo, tá? Porque sem condição... fazer um blackout dessa forma, mas se porventura você ficar com algum tecido assim, então acaba fazendo essas cortinas de uma segunda linha, mas sejam transparentes, falam pro teu cliente, esse tecido está com esse problema, né? Eu vendo bastante também aqui na loja dessa forma, porque dessa forma assim, o cliente sabe que você está sendo verdadeira, tá? Que você tá falando a verdade pro cliente com um preço menor, lógico que você vai ter que, infelizmente, repassar esse produto com um preço mais barato, mas mesmo assim você diminui o teu prejuízo, tá? Porque se o teu cliente vem comprar um tecido de ti e tu acaba querendo se livrar de um tecido ruim, esse não é o caminho, tá? O caminho é, primeiro, né? Ser sincera, como eu falei na live passada, ter transparência e principalmente sempre falar para o teu cliente, né? Desde que às vezes a gente já aconteceu casos de o tecido vir com algum problema, enfim, que o cliente nem ia saber, mas eu sempre prezo muito pela verdade, tá? Então, por isso que eu tenho certeza que é por isso que a gente está até hoje, né, caminhando, graças a Deus, caminhando para frente, né, pela nossa transparência, tá? Então, isso é muito importante. Eu vou deixar, gente, assim, hoje eu tô até sozinha aqui na loja, eu vou dar uma explicação um pouco mais ainda e depois eu vou abrir para as perguntas, tá? Porque senão eu acabo me perdendo aqui e eu acabo deixando gente sem responder. Então depois, na hora que eu abrir as perguntas, quem me perguntou, por favor, pergunta de novo, tá? Que daí eu vou escolher umas 3 ou 4 perguntas, dependendo do tempo, se eu não falar demais hoje. E daí eu vou perguntar, né? Vou responder, desculpa, as perguntas de vocês, tá? E quem eu não consegui responder na live agora hoje, por favor, deixam para mim, ou anotam, ou deixam aqui na live, né? Que vai ficar gravada, eu vou postar lá no Insta, na página. E a gente vai responder na terça-feira, tá? Depois eu vou falar para vocês o horário de terça. Então eu não quero deixar ninguém sem resposta, tá, gente? Podem me perguntar que o que eu puder ajudar vocês, eu tô aqui para isso. Então, como eu tava falando, né? Se a gente conseguir identificar esses problemas, é muito importante. Com relação ao blackout 100%, tá?
que muita gente tem problema com blackout 100%, tá? Primeira coisa, quando você vai oferecer um blackout 100%, o que você precisa saber? Primeiro lugar, se a casa do teu cliente tem umidade, ou assim, nossa região, né, região sul, é muito úmido. Eu sei que tem gente aí de vários lugares, estados aí, né, que acredito que não tem problema com umidade. A nossa região aqui é extremamente úmida. Então, eu sempre tenho cuidado quando eu vou vender o blackout 100% para não ter umidade. E é muito raro não ter aqui na nossa região, né? O blackout quase sempre acaba mofando. O que acontece? Você pode vender o blackout 100% desde que ele seja lavável, tá? Isso é um ponto muito importante, tá? Não caia na onda de representante que vão te falar que o blackout tipo, tu pode pendurar molhado, ou pendurar dobrado, ou pode colocar numa secadora. Não, blackout 100% eu vendo bastante, tá? Mas eu sempre, uma outra dica que eu vou dar para vocês: quando vocês venderem um blackout 100%, sempre deixam o teu cliente ciente da forma que você vai ter que lavar esse blackout, porque ele tem que ter um cuidado especial para lavar, tá? Em outra oportunidade a gente pode estar falando sobre isso também, senão eu vou me alongar muito. Mas o blackout 100% existe alguns métodos para você lavar ele, tá? Então, o que é legal você fazer? Ou você deixa avisado o cliente assim, ó, por favor, quando for lavar o blackout, me chama que eu vou te explicar. Ou vai lá e faz a venda, manda um áudio pro teu cliente, pede para ele favoritar lá, ou tipo, porque quando ele for lavar, ele vai lembrar de, vou lá olhar o áudio que ela me mandou, ou enfim, imagino que hoje o WhatsApp é a forma mais rápida da gente conversar, né? Então eu imagino que todo mundo usa essa ferramenta. Manda um áudio pro teu cliente ou pede para ele te chamar quando você for lavar. Porque o que acontece? Como ele mofa muito, então, como eu falo, tem umas técnicas para lavar. Se você comprar um tecido de boa qualidade, desse blackout 100%, tá? Quando você faz a venda do blackout 100%, eu costumo dizer que esse é um ponto muito importante, tá? Existem várias marcas no mercado. Eu vou te falar que eu já tive bastante prejuízo com blackout 100% por não saber identificar qual o blackout correto, tá? Hoje existe blackouts, né, que tanto o lado direito quanto do lado do avesso, eles não têm mais aquele toque aveludadinho que eu falo, sabe? Ele tem tecido dos dois lados. Porém, existe alguns blackouts que é muito duro. Geralmente o blackout de tecido o blackout 100%, o ideal é fazer a venda dele no modelo painel, por conta de ser muito duro. Existem algumas marcas aí no mercado, eu não sei se vocês conhecem, mas existe um blackout que eu chamo de blackout soft. Ele tem um preço um pouco alto, tá? Mas ele é um blackout que ele é muito bom, desde que ele seja lavado da forma correta, tá? Mas o que a gente precisa identificar? O meu cliente gosta de dormir no quarto 100% escuro. Primeira coisa que você tem que deixar o teu cliente ciente, tá? Com relação à lavagem do blackout 100%. Outra coisa, o quarto ou a sala, enfim, só vai escurecer só vai escurecer total se a cortina for feita de canto a canto, de teto a chão. Se você fizer uma cortina com varão deslizante, enfim, né, um tubo suporte normal, né,
A cortina, o blackout, mesmo que ele seja 100%, ele vai passar claridade nas laterais. Então tem que ficar muito atento quanto a isso também, tá? Para fazer a venda correta para o teu cliente. Porque às vezes tu vai imaginar que se tu vender um blackout 100%, o quarto, ou eu falo quarto porque geralmente é quarto, né? Que o cliente quer 100%. Que ele vai ficar totalmente escuro. Ele vai sim, se for dentro de um cortineiro, se for de parede, ou se for dentro do cortineiro, não necessariamente precisa ser parede a parede, tá? Mas ele fica lá dentro do cortineiro, de teto a chão, e fica... tem que passar bastante da janela, tá? Porque senão ele vai passar claridade nas laterais. E eu sempre uso essa frase que vai dar a impressão que tem um LED ao redor da cortina. Então, às vezes... Em algumas situações é melhor você vender um blackout de tecido, que vai vedar uns 70%, e talvez fazer ele duplo, tá? Que não vai ficar 100%, mas vai dar uns 90%, vamos dizer, e o pouco de claridade que passa ao redor não vai ficar tão nítido, tá? Então isso tudo a gente precisa, são pontinhos que a gente precisa avaliar muito, muito, muito na hora de fazer a venda, tá, gente? E principalmente identificar sempre o melhor fornecedor, tá? Eu não sei se caberia aqui a gente citar fornecedores, né? Mas existe bastante, tá? Tecidos que estão no mercado aí que tem uma qualidade muito boa, tá? Mas mesmo assim, tá? Eu compro de algumas fábricas, de algumas empresas, mas mesmo assim não é regra, tá, gente? Se eu compro, vamos falar Cortex, que é uma marca que muita gente conhece no mercado, né? Não quer dizer que se eu compro da Cortex, um exemplo, né? Cortex teve muita época de estática em linho, né? Linho poliéster. Mas não quer dizer que essa empresa vai vender sempre o produto bom. Usei Cortex, mas existe várias no mercado, né? Por isso que é tão importante a gente fazer revisão quando a gente compra. Quando chegou a matéria-prima, antes de você cortar o tecido, tu saber identificar o problema e já descartar se ele não for bom, isso é muito, muito importante, tá? Eu recebo várias perguntas, né, no Instagram, quando a gente vai fazer, né, eu gosto muito de usar as redes sociais para realmente postar os trabalhos, inclusive eu vou postar um trabalho hoje, se não der tempo, mas amanhã eu vou postar aqui, vou postar lá na página da Cortina e Companhia, um trabalho lindíssimo que a gente entregou hoje em Lages, e vocês vão ver que como a escolha do tecido correto, o resultado fica perfeito, tá, gente? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu roteiro, que eu me perco, tá? Às vezes eu vou falando, falo demais. Tá, então assim, ó, o que acontece? Muita gente tem dificuldade, né, gente, de identificar esses problemas. Claro que nesses meus 15 anos de loja, né, eu também já passei por uns bocados, assim, sabe? Uns apertos, assim, que eu também não sabia identificar. Eu não tinha ninguém para me auxiliar, né? Não é igual hoje que a gente tem essa ferramenta maravilhosa, né? De poder buscar ajuda em algum lugar, e por isso que a gente está aqui nessas lives, para poder realmente passar essas informações para as pessoas, porque são tantas dificuldades, né, gente? Tantos pontos que a gente precisa ficar atenta para que o resultado do teu trabalho aí seja positivo, né? Então, lá atrás eu não tive também isso. Então, gente, eu já tive muito prejuízo. Eu já tive de verdade, assim, ó, de eu não olhar o tecido de uma forma correta, não porque eu não queria, porque eu não sabia.
montar a cortina e quando eu ver a cortina tá pronta, eu perder tempo com o corte, eu perder tempo com a mão de obra, eu perder tempo com a instalação, aí quando eu tava finalizando a cortina, vaporizando a cortina para levar para o cliente, olhar uma falha gigante porque não foi feito a revisão, sabe? Então, assim, isso é muito, muito, muito importante, gente. Desde que eu comecei, desde o início, o meu marido, se ele estiver assistindo agora, ele vai saber do que eu tô falando. Ele pegava muito no meu pé, porque eu tenho eu acho que eu já falei essa frase outra vez, mas eu vou falar de novo. Eu não sou perfeita, longe de mim de eu ser. Mas eu sempre dou o melhor de mim em tudo que eu faço. E isso é o pensamento que vocês têm que ter, tá? Porque pra gente chegar na tão sonhada cortina de alto padrão, que eu falei, até fiz um story essa semana aqui atrás, na produção, para poder falar para as pessoas que quando eu falo cortina de alto padrão, gente, esse nome alto padrão dá a impressão que eu só quero passar, eu não quero que vocês tenham aquela visão que assim, eu tô querendo só ensinar vocês a vender cortina cara, ou não, longe de mim disso. Quem é meu cliente sabe que eu sou extremamente sincera e eu sempre falo isso, que a cortina, ela pode ser o tecido mais simples do mundo, pode ser um simples voal, mas se ela tiver bom caimento, se for feita na quantidade de pregas, na profundidade de pregas corretas, se você tiver uma barra bem feita, bem acabada, medido muito correto, sabe? Isso tudo vai dar o resultado da cortina de alto padrão que eu falo, tá, gente? Então, a cortina de alto padrão é nesse sentido, uma cortina muito bem feita, sabe? Então, é muito importante a gente se ater a esses detalhes, sabe? Porque são muitos pontos que a gente precisa ver, né? Antes de a gente colocar isso na produção, ou indiferente, se você trabalha sozinha, né? Antes de você produzir a cortina, precisa sim ser revisado. Principalmente, tá, gente? Principalmente quem é dono de empresa, quem tem os funcionários. Por que eu falo isso? Porque se você é costureira, se você que está me assistindo é uma costureira que faz as cortinas com o tecido que os teus clientes trazem, por mais que você, sim, vai falar para o teu cliente, né? Esse tecido tá com uma falha aqui, mas aí ainda o teu prejuízo não é tanto, né? Mas mesmo assim é muito importante você conhecer e identificar o problema. Porque se você identificar o problema, você vai conseguir sim falar para a pessoa que trouxe tecido para ti, para o teu cliente, porque se o tecido que o teu cliente trouxe não for bom, não tiver qualidade, o teu trabalho também não vai ter resultado, entende? Então por isso que é tão importante a gente entender isso, sabe? Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar. Quando os clientes vêm aqui na minha loja, me procuram, lógico, né, gente? A gente faz muita cortina, mas não dá pra gente postar tudo, né? Até porque não tem necessidade de a gente postar tudo. Então, o que a gente posta? A gente posta, sim, as cortinas tops, aquela cortina, sabe, que o ambiente ajuda, que fica, né, num ambiente legal, né? Mas muitas vezes o cliente vem aqui e me fala assim: Preta, eu queria fazer aquela cortina. Aí pega uma foto lá de um trabalho que eu fiz postei lá no meu Instagram e quer fazer, escolhe um tecido no meu catálogo e diz: eu quero fazer uma cortina igual essa daqui. Eu disse: não. Então, por que é importante a gente saber escolher o tecido? Porque de cara você já vai ter a resposta do teu cliente, vai dizer: não dá.
Para você fazer essa cortina assim, você precisa usar esse tecido, você precisa colocar, né, a quantidade de tecido correta, sabe? E vocês têm que ser muito assertivos nisso. Vocês não podem abrir mão disso. Eu já ouvi gente falar para mim e dizer assim: Preta, eu preciso diminuir, enfim, fazer um forro franzido, por exemplo, porque o meu cliente quer preço. E sabe o que eu falo para vocês? Continuam insistindo na qualidade de vocês. Porque se vocês, o teu cliente que te procura naquele momento, ele tá vindo buscar só preço, tá? Muitas vezes, né? Mas se você provar para ele que você pode fazer uma cortina, e não tô falando só de cortina cara, não tô falando isso, mas você insistir e provar para ele que o teu método é o melhor para o resultado final, você vai criar você vai conseguir passar confiança para o teu cliente, porque ele vai dizer: nossa, ela realmente estava correta, dessa forma que eu preciso fazer a cortina, entende? Então é nesse ponto que eu ia falar lá no início, porque eu sempre falava pro Valdo, eu dizia assim: ai, Valdo, às vezes o tecido vinha com problema, eu dizia assim: eu não gostei do resultado, porque o tecido tá com problema, ou ele veio mais armado, ou ele veio com uma goma diferente, enfim. E às vezes nós discutíamos, porque ele dizia assim: o cliente nem sabe, mas eu sei. É o meu trabalho que tá em jogo, entende? É o nome da minha empresa que tá em jogo. E é o teu nome que tá em jogo. Então, por isso que você tem que prezar muito pela qualidade. E sim, saber identificar os tecidos que não são próprios para cada modelo, isso é muito importante. Gente, deixa eu falar para vocês assim, ó. Por que eu quis pedir para vocês primeiro deixar eu falar um pouquinho, porque senão eu acabo me perdendo. Se vocês tiver alguma pergunta e quiser colocar ali, eu vou responder agora 3 perguntas, tá? Porque eu ainda tenho mais uns assuntos para falar para vocês que eu não posso deixar o Instagram derrubar nossa live sem eu falar, gente. Ó, já é 8h35. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem estar colocando. Se eu puder responder agora, tá, gente? Enquanto isso, que as pessoas vão formulando de repente a pergunta. Obrigada, tá? Quem mandou ali, a Denise, né? Mandou pra mim. Obrigada, tá, Denise? É por isso que eu tento sempre manter essa transparência, tá? Com o cliente, com vocês também, tá, gente? A gente precisa ser dessa forma. Gente, deixa eu falar pra vocês sobre a nossa live, tá? Que eu fiquei de falar hoje pra vocês sobre as nossas lives só de responder pergunta. Como eu falei, já vou te responder, tá, Denise? Como eu falei, às segundas-feiras, domingo à noite, eu vou postar a caixinha de perguntas. Toda terça, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live só de responder pergunta. Só. Curta, direta. A pergunta que eu escolher lá, que eu conseguir responder, eu vou na live só para responder pergunta, tá? Não vai ser uma live não vou responder ninguém que me falar no dia da live, né? Vou tentar responder as perguntas que me mandarem, tá? Então, toda terça, às 8 horas, anota na agenda que nós vamos ter encontro toda terça. Além das quintas, tá? Vamos lá. Qual que é a marca melhor de blackout? Bom, existe várias no mercado, tá? Eu vou dizer para vocês que eu gosto de trabalhar, eu compro numa empresa aqui de Santa Catarina, tá? Eu gosto de trabalhar com blackout soft, tá? Mas hoje existe, eu vou conseguir responder umas 3, 4, tá, gente? Mas eu vou lá. Existe reta têxtil que tem um blackout bom, tá? Lembrando, gente, que o blackout 100%, às vezes o blackout é bom, mas se o teu cliente não souber lavar, vai dar problema também. Então a gente tem que ter cuidado nisso. Num outro dia eu vou falar pra vocês a dica de lavar o blackout 100%, tá? São dicas fáceis, pequenas, mas precisa ser feito. E por isso que é tão importante vocês saberem essas dicas para poder passar pro cliente de vocês, tá? Então, cuidado com o blackout, que ele eu tô vendo ali que falaram resinado, né? Que ele tem
Tem um lado que é mais tecido e tem o outro lado que ele é mais... eu acho que, não sei se é bem a palavra resinado, mas ele é mais felpudinho, né? Bem felpudo. Então, o soft também é dessa forma, tá? Mas ele não é... Ele é mais felpudinho. Tem alguns que são mais lisos. Aqueles lisos, o que que acontece? Se você colocar ele, lavar e você pendurar no varal, tem gente que faz isso, né? Vai lá, pendura. E se o blackout fizer isso aqui, ó, ele vai colar, tá? Então, quando puxar, vai arrebentar tudinho aqui, ó. Então, por isso que eu falo que vocês têm que explicar pro cliente. Não pode pendurar no varal, tem que pendurar no local. Não pode, não vai sair toda a água, ele vai ficar correndo. Então, tem algumas dicasinhas que talvez daí nas lives de terça eu possa falar pra vocês bem certinho, tá, gente? Mas existe várias marcas aí no mercado. Deixa eu ver se eu consigo buscar uma outra pergunta. Você usa o flamê, que é aquele linho mais fino e duro? Bom, existe... O flamê é uma outra questão que é assim, ó. Existe várias marcas no mercado, né? Eu gosto... Vou citar, porque eu tô aqui para ajudar todo mundo, né? Então, quem achar que, né... Não tô dizendo que não existe outras fábricas também, tá? Eu falo do que eu uso, tá? Que eu gosto de trabalhar. Então, gosto muito de trabalhar com o voal flamê, o linho flamê da Reta Teixo, tá? Acho que ele é muito bom, tá? E gosto de trabalhar também com Cortex, quando não tá com estática, né, gente? Porque Cortex, às vezes, o danadinho tem estática, tá? Mas Cortex também, e por isso, repito, que é muito importante vocês saberem escolherem, identificarem as falhas no tecido. Tecido com estática, não tenta fazer porque só vai dar problema, tá? Litoral Têxtil teve uma época que teve uma remessa bem boa, mas como vem da China, dependendo do lote, tá? Do container, né, que vem, se vir um container com problema, minha amiga, se prepara, porque daí a fábrica vai vender 3, 4, 5 meses o tecido ruim, tá? Isso serve para blackout, para Oxford, para linho, para tudo, tá? Então depende do lote. Por isso, gente, aprendam a identificar os problemas, tá? Vamos lá. O meu não é duro, tá? Esse que eu falei, as marcas, tem um caimento divino, tá, gente? Obrigada, Denise. Estamos aqui para isso. Os tecidos têm posição, o que seria o início e o fim? Você está falando sobre a forma de trabalhar com eles? Isso também é um assunto para outro dia, mas eu vou falar um pouquinho assim, ó. Eu gosto de trabalhar com o tecido. Vou falar da minha forma, tá? Dependendo da região aí, cada um fala de uma forma, mas acho que o jeito que eu falar vocês vão entender. Existe a auréola do tecido, certo? Em cima e embaixo. Eu conheço várias pessoas que eu troco figurinhas que trabalham com o sentido de alturas e emendam esses tecidos. Exceto cortinas com o pé direito alto, que daí não tem como a gente trabalhar de outra forma, tá? Exceto esses casos. Mas até, vamos dizer, uns 3,5 metros de altura, 3,40 por ali, a gente consegue trabalhar com o tecido no outro sentido. Auréola para cima e para baixo. Não sei se é isso que você tá me perguntando, tá? Mas eu gosto de trabalhar nesse sentido porque não tem emenda, fica perfeito. Eu recebi um representante uma vez que ele falou pra mim que é errado a forma de eu trabalhar. Gente, como é que é o... Esses dias eu vi um TikTok falando assim, né? Que você pode questionar meus métodos, mas não os meus resultados. Então, se tá ficando... Minhas cortinas, todo mundo assim elogia por conta da barra, do acabamento, do alinhamento, e eu trabalho com tecido assim, auréola para cima, nesse sentido, tá? Auréola para cima, para baixo. A gente faz cortinas gigantescas sem uma emenda, tá? Mas eu conheço empresas que trabalham no outro sentido, tá? E tudo bem também, se for a maneira de elas trabalharem, o importante é ter o alinhamento. Eu só acho que no outro sentido é um pouco mais difícil, a questão da emenda tem que ser muito bem feita, tá? Então tem isso também. Tem umas dicas também nas emendas que eu acho muito legal também pra gente fazer.
Eu acho que eu já respondi sobre isso, né? Como faz para ter uma bainha alta? Usa a orelha para cima e para baixo? Isso é bem assim. Aí vem a questão das barras, né? Das tomas, tá? Falando nisso, gente, 15 para as 9 já. Gente, eu não vou conseguir mais responder perguntas, mas por favor, deixam essas perguntas, essas dúvidas que vocês tiverem aqui na nossa live escrita, ou não esqueçam de colocar lá na minha caixinha, que eu vou deixar, não sei se domingo à noite ou segunda, mas eu vou postar essa caixinha. Colocam que na terça à noite eu vou responder, tá? Vou responder todo mundo, não quero deixar ninguém sem resposta, tá? Gente, quero falar pra vocês de algo, bom, da live de terça, então eu já falei, de algo que eu tava ansiosíssima pra falar pra vocês, tá? Vou lançar aqui, vou contar pra vocês que eu vou estar, deixa eu ver uma coisa aqui pra mim não me perder. Muita gente me chama e fala sobre a questão das barras, né? Então, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, próxima live a gente vai ter as técnicas, algumas dicas, né? Com uma live, vocês sabem que é rapidão, né? Passa muito rápido, sobre barras. Então, marquem lá na agenda de vocês, próxima quinta, falando sobre técnicas de barra, tá? Então, vai ser muito bom, gente. Divulguem aí para as pessoas, porque eu vou estar passando algumas dicas de alguns modelos de barras para vocês, tá? Que isso é um assunto bem pedido aqui pra gente. E o que eu quero falar para vocês, que eu vou lançar um curso, tá? A gente vai fazer o curso, o nome do curso vai ser, eu vou ensinar vocês a fazer a cortina de alto padrão em 45 dias. Gente, olha que legal! Dia 11 vai ser o nosso lançamento, tá? E no mês que vem já vai ter esse curso. Então, quem quiser, deixa eu puxar aqui pra cima, só um pouquinho. Quem quiser, travou meu celular, gente. Ó, tem muita coisa aqui que eu não tô conseguindo ler, gente. Então, assim, ó, tá lançado, tá? Quem quiser, esse curso vai ser maravilhoso. Eu tô muito feliz mesmo. Vai ser assim, ó, desde o início, desde a nossa venda até vocês fazerem a cortina, e eu garanto para vocês que vocês vão conseguir em 45 dias fazer a tão sonhada cortina de alto padrão. Eu tô muito feliz, eu tava agoniada que eu queria contar para vocês sobre isso. Então é isso, eu quero que vocês falem para bastante gente, façam a nossa página crescer, vão lá no YouTube, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, tá? A gente tá no início dessa página, às vezes até por falta de tempo eu não tô conseguindo, sabe, colocar conteúdo, mas gente, eu tenho muitas dicas para passar para vocês, tá? Muitas dicas, então vai ser um curso muito legal, tá? Que eu vou estar no decorrer não vou contar tudo agora, tá? Não vou contar, vou deixar vocês ficar assistindo as lives, que toda semana eu vou dar vou dar um spoiler do que vai ter nesse curso, tá? A gente vai dando umas dicas, mas eu posso garantir para vocês que vai ser muito bom, tá? Para quem vai ser destinado para quem é empreendedor, que quer se transformar, mudar a forma de trabalho, tá? Mudar o estilo de trabalhar, colocar umas técnicas novas, né? A gente vai estar ensinando toda a construção de uma cortina toda, e eu posso garantir para vocês que isso vai ser uma mudança de vida, tá? Quando a gente fala, de novo, repito, quando a gente fala de cortinas de alto padrão, eu falo de um todo, de uma cortina bem acabada, de vocês poderem também atender o cliente de vocês de uma forma correta, poder ensinar
passar confiança para o cliente de vocês. E assim, a loja começou comigo com o Valdo, né? Que até hoje trabalha comigo aqui, ele é um instalador da loja. Então assim, vocês podem ter certeza que eu mesma vou lá, vou colocar a mão na massa, vou ensinar para vocês, vou estar aqui toda semana para ajudar vocês, tá? Porque essa troca de conhecimento, essa troca de ideias está sendo muito bom para mim, tá, gente? A interação de vocês nessa nossa página nova, eu tô muito feliz, vocês não têm noção. 15 anos de estrada, então, claro que eu sei que tem gente que tá muito mais tempo que eu no mercado, né? Gente que me segue também, mas é tão bom a gente aprender novos métodos. Eu também aprendi vários métodos com outras pessoas. Eu não sempre falo para vocês que eu troco figurinhas. Sim, eu troco figurinhas, porque a gente não sabe tudo, né? Mas eu posso garantir para vocês que nesse tempo todo que a gente está no mercado, eu fui aprimorando as formas de fazer, eu fui criando métodos diferentes para facilitar a nossa vida aqui dentro da empresa, tá? E pode ter certeza que não importa se você tem loja, não importa se você só costura em casa, ou se você, enfim, trabalha com 2, 3 pessoas, tá? O importante é você ter esse conhecimento, tá? É maravilhoso, sabe? Quando as meninas começam a trabalhar aqui na loja, tô de olho no meu relógio aqui. Quando eu faço a entrevista com elas, eu sempre falo uma coisa, que primeira coisa, a gente precisa amar o que a gente faz, tá? Então isso, vocês podem ter certeza, sabe quando brilha os olhos quando a gente fala? É isso, tá? E vocês precisam ter isso, tá? Esse brilho nos olhos, tá? Essa garra, assim, sabe? Vocês não precisam ter medo de pensar, nossa, como que eu vou fazer aquela cortina gigante? Gente, é técnica, é regra, sabe? Isso tudo a gente vai passar no curso para vocês, tá? Então assim, ó, é 45 dias, porque são 45 dias de curso e vocês sim vão conseguir tirar as dúvidas, vocês vão aprender, nossa, tudo, tá? Então quando as meninas vêm trabalhar aqui na loja, eu sempre falo para elas que precisa gostar do que faz. E quando elas começam a trabalhar e elas veem o resultado, sabe, de ouvir assim, eu confesso para vocês que eu muitas vezes olho para as cortinas e penso, meu Deus, foi a gente que fez isso, sabe? Quando te enche de orgulho falar do que tu fez. Então é essa transformação que eu quero que vocês também tenham, tá? Muita gente me pergunta assim e me fala, às vezes lá no Instagram, me dizem assim, nossa, eu tenho uma dificuldade para fazer isso, cada vez que eu vou fazer isso me dá um estresse, isso me deixa triste porque eu tento fazer e eu não consigo. Gente, vocês vão conseguir. Não tem, é técnica, sabe? É métodos que a gente criou que vai facilitar a vida de vocês e todo mundo vai conseguir fazer, gente. Então, assim, eu quero que vocês... essa live vai ficar gravada, então quem não estiver assistindo hoje, eu sei que vai assistir e quero que vocês mandem para o quanto de pessoas que vocês puderem, porque quanto mais pessoas a gente puder ajudar, sabe? A ideia é o quê? Fazer essa transformação na vida de vocês, assim como a minha mudou, sabe? Eu também comecei como muitas, com uma máquina e uma mesa, e hoje, graças a Deus, a gente está caminhando cada vez mais para frente, sabe? Porque sempre levamos, né, a seriedade, a transparência, né? Essa troca de informações é muito gostosa, tá, gente? Então é isso que eu queria falar. Eu tava assim, eufórica, tava com vontade de falar, confesso que eu tava nervosa, porque eu queria saber se vocês iam gostar, mas eu tô vendo aqui pelos comentários que vocês vão estar participando com a gente, né, nas lives. Isso é muito importante, tá, gente? Eu vou passar muita dica boa. E por isso que é importante vocês escreverem ali, tá?
escreverem as dúvidas de vocês. Na próxima terça, nosso encontro já tá marcado, às 8 horas da noite. Talvez as de terças vão ser lives mais curtas, tá, gente? Eu não sei. Vamos ver como vai, né? Vamos ver como vai a quantidade de perguntas. Vamos ver como isso anda, tá? As de quintas a gente vai fazer de 1 hora. As de terça-feiras vamos ver como vai dar. Quero mesmo, sabe? Se tiver que responder várias, se tiver live de 1 hora, vamos embora, vamos fazer também. Mas a princípio a gente vai fazer uma live assim, como eu falei, curta, né, e direta, falando só realmente sobre essas questões. Eu acho que vai ser muito importante, porque como eu falo, às vezes é só uma dica, né, gente? É só uma dica para vocês poderem resolver, às vezes, uma coisa que a gente tá lá quebrando cabeça, né? Então, não esqueçam, tá? Da nossa live de terça e de quinta, marca ali na agenda, que eu quero contar com vocês toda semana. Daqui a pouco eu já vou estar conhecendo todo mundo que tá entrando, tá? Legal, obrigada, tá? Obrigada ali quem falou aqui. Eu acho que tem que ser assim. A gente não pode vir falar de uma forma difícil, não. A gente tem que falar o que vocês entendem, vocês, costureiras, empreendedores, né? A gente tem que falar a língua da gente, né? Não importa se a empresa tem, sei lá, 10, 15, 20 funcionários ou se é uma pessoa só, como eu falei, né? E sim, a gente quando começa, às vezes começa, né? Bem pequenininho e vai seguindo. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui para mim falar. Ai, obrigada mesmo. Vocês já são um presente, porque vocês não têm ideia como eu fico feliz. Essa semana, que foi a primeira semana da caixinha, eu fiquei muito feliz de vocês interagir, porque nosso grupo ainda tá pequeno, a nossa página ainda tem poucos seguidores, mas mesmo assim, vocês estão participando. Isso para mim é um alimento. Quanto mais vocês me perguntar, mais informação, mais troca de ideias a gente vai ter. Então, gente, só falando novamente, próxima quinta, dicas sobre barras, técnicas sobre barras, tá? A gente vai falar alguma coisa, né? Porque como eu disse, não dá pra gente, nem há tempo hábil para fazer tudo numa live, tá? Mas algumas dicas eu vou escolher algo bem legal para vocês e vou passar, tá? E, enfim, as próximas lives vão ser muito legal. A gente já tem uma programação das seguintes e vai ser muito, muito, muito legal, tá, gente? O que eu queria mais falar para vocês? Bom, gente, a nossa live já tá terminando, tá? Eu quero muito agradecer vocês, tá? Agradecer de todo o meu coração, porque vocês aí que são culpadas disso que tá acontecendo aqui, porque eu já converso com muita gente, o Instagram já tá me avisando que já tem pouco tempo pra gente conversar. Eu troco figurinhas com muita gente, tá? E foram vocês, eu digo que foram vocês as culpadas. Tem algumas que são mais culpadas ainda, que me deram, assim, essa força, né, pra gente fazer isso que a gente tá fazendo agora. E tá sendo muito bom, gente. Se pra vocês as dicas são boas, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como eu tô feliz com isso, tá? É um projeto cansativo? Porque além de... É dedicação, de a gente estar aqui toda quinta, agora toda terça. A gente tem o nosso trabalho. Ontem mesmo, né, não tive tempo de responder ninguém, porque a gente tem vida, tem marido, tem filho, tem mais o trabalho aqui, tem funcionário, enfim, tem conta para pagar. Mas mesmo assim, eu quero, assim, agradecer todo mundo que está me acompanhando. Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que isso é o início de um projeto muito grande, que isso assim vai ser, que vocês são só as primeiras, mas que vão me trazer ainda muita gente. Gente, beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até na próxima terça-feira na nossa live, tá, gente? Já tá terminando aqui. Agradeço cada uma de vocês. Desculpa se
Se... É isso aí, Naya. Tu sabe que tu é culpada também, né? Então tá, gente. Já vi, Nina, que ó, que o meu Instagram já tá me avisando aqui. Gente, obrigada, tá? Obrigada a cada uma de vocês que me assistiu hoje, tá? Foi muito bom, foi mágico hoje, tá? Tô muito feliz e espero vocês na próxima terça. Beijo, fiquem com Deus.